Você lembra da última vez que chegou em casa com um boletim e sentiu orgulho de verdade? Não aquele alívio de passei raspando. Orgulho de verdade. Daquele que faz você correr para mostrar para os seus pais antes nem de tirar a mochila das costas. Olha, tirei 10. E eles sorriam. E você sentia que tinha conquistado alguma coisa importante. Hoje, se você passar com 6, já considera vitória. Lembra como era amanhã antes de uma prova importante? Você acordava mais cedo que o normal, sem ninguém pedir, sem alarme, insistindo 3 vezes. Pegava o caderno, ainda com sono, e ficava repetindo em voz baixa as respostas que tinha decorado na noite anterior. A fórmula de matemática, a data da independência, a lista de verbos irregulares. E tinha algo gostoso nesse processo, um nervosismo bom, tipo um frio na barriga que não incomodava, animava. No caminho para a escola, você revisava de novo. Lá no fundo, sabia que ia se sair bem, porque tinha se preparado, porque aquele esforço, mesmo pequeno, mesmo de criança, tinha significado. E quando a prova terminava, vinha aquela sensação de dever cumprido. Mesmo antes de saber a nota, você se sentia inteligente, capaz, no controle. E quando o resultado saía e era um 10 ou um 9, a alegria não durava só aquele momento. Ela continuava. No caminho de volta para casa, na hora de contar para alguém, na satisfação de pendurar aquela prova na geladeira, mesmo sem ninguém pedir. Você se sentia genuinamente bom em alguma coisa. E não precisava de mais nada além disso para ficar feliz o resto do dia. E a pergunta que ninguém faz é: o que aconteceu entre aquele 10 e esse 6? Porque a resposta mais fácil seria dizer que você ficou mais burro, mas isso é mentira. O que aconteceu é mais complexo e mais interessante do que isso. Quando você era criança, seu cérebro vivia em um estado que os neurocientistas chamam de plasticidade elevada. Isso significa que cada informação nova criava conexões com uma facilidade absurda. Aprender era quase automático. Você decorava a tabuada cantando. Aprendia a história através de uma historinha boba. O cérebro absorvia tudo com uma fome que parecia infinita. E tinha outro fator, ainda mais importante: a dopamina. Cada nota boa, cada elogio, cada parabéns liberava uma dose de dopamina tão forte que o aprendizado virava prazer. Você não estudava para passar. Você estudava porque aquilo, de alguma forma estranha, gostava de você. Mas o tempo passou, e o sistema de recompensa do seu cérebro mudou de endereço. Hoje, a dopamina não vem mais de um 10 na prova. Vem de uma notificação no celular, de um like, de um vídeo de 15 segundos. De uma resposta rápida em um jogo. E o problema da dopamina rápida é que ela recalibra todo o seu sistema de prazer. Os psicólogos chamam isso de dessensibilização dopaminérgica. Quanto mais você se acostuma com prazeres instantâneos, mais difícil fica sentir prazer em coisas que exigem esforço prolongado, como estudar de verdade, aprender algo difícil, se dedicar a uma matéria que não é interessante de cara. Não é que você ficou burro, é que o seu cérebro recalibrou o que considera vale a pena. E estudar para tirar 10 deixou de competir com a recompensa instantânea que está literalmente no seu bolso, 24 horas por dia. Mas tem uma segunda parte dessa história. E essa é sobre prioridade, não sobre neurologia. Quando você era criança, seu mundo cabia dentro da escola. A nota era o centro do universo porque não tinha mais nada competindo com ela. Você não tinha conta para pagar, não tinha relacionamento para cuidar, não tinha emprego, currículo, aluguel, ansiedade sobre o futuro, comparação constante com a vida de todo mundo nas redes sociais. Tirar 10 era o trabalho da sua vida, literalmente. Hoje, a nota é uma entre 20 preocupações que dividem sua atenção ao mesmo tempo. E o cérebro humano, quando tem recursos limitados, tempo, energia, foco, ele aprende a distribuir prioridade, não a desistir.
Você não parou de se importar com aprender. Você aprendeu, da pior forma possível, que precisa escolher onde gastar a energia que sobra no fim do dia. E aqui entra um conceito da psicologia que explica perfeitamente esse momento: o efeito da carga cognitiva. Cada decisão que você toma, cada preocupação que carrega, cada responsabilidade que pesa na sua cabeça consome um recurso mental limitado. Quando você era criança, sua carga cognitiva diária era brincar, estudar, comer, dormir. Hoje, sua carga cognitiva inclui pensar no futuro, gerenciar ansiedade, comparar sua vida com a dos outros, sustentar relações e ainda, no meio disso tudo, conseguir abrir um livro e prestar atenção. Não é estranho que o seu cérebro não consiga mais entregar o mesmo desempenho de quando a única responsabilidade dele era a prova de matemática de sexta-feira. Tem ainda um terceiro fator, talvez o mais silencioso de todos. O medo do fracasso muda de forma conforme você cresce. Quando criança, tirar uma nota baixa era desconfortável, mas passageiro. Seus pais ficavam bravos por um dia e depois a vida seguia. Na fase adulta, o fracasso carrega um peso diferente. Não é mais sobre desapontar alguém por uma tarde. É sobre a sensação de estar ficando atrás numa corrida que parece definir o resto da sua vida. E esse medo, paradoxalmente, paralisa mais do que motiva. Os psicólogos chamam isso de ansiedade de desempenho crônica, quando o medo de errar se torna tão constante que o cérebro, para se proteger, simplesmente reduz o esforço. Porque se você não tentar com tudo e falhar, dói menos do que tentar com tudo e perceber que não foi suficiente. Então não. Você não é mais burro do que era aos 10 anos. Seu cérebro só está operando num sistema completamente diferente, sobrecarregado, recalibrado por recompensas rápidas e protegendo você do medo de um fracasso que parece maior do que realmente é. Mas aqui está a parte que importa. Esse sistema pode ser recalibrado. A plasticidade do cérebro nunca desaparece completamente, ela só fica mais lenta. Reduzir o consumo de dopamina instantânea, mesmo que pouco, devolve ao cérebro a capacidade de sentir prazer em coisas que exigem mais tempo. Reduzir a carga cognitiva, cortando preocupações que não são realmente urgentes, libera espaço mental para focar no que importa. E entender que o medo do fracasso de hoje é diferente do medo de criança ajuda a separar ansiedade real de ansiedade imaginada. Você não vai voltar a ser a criança que tirava 10 sem esforço, mas pode se tornar alguém que aprende de novo. Só que dessa vez, por escolha, não por medo.